Muito boa noite, meus queridos alunos do EJA, etapa número 4. Galerinha, vocês já sabem, voltamos do nosso intervalo, tá bom? Foi rapidinho mesmo, é sempre assim, são só 3 minutinhos, estamos de volta. E aí, galerinha, vamos continuar falando sobre o modo imperativo. Já demos uma olhada sobre o que é que ele expressa, falamos de ordem, falamos de orientação, comando, instrução, pedidos, tudo isso, gente, a gente faz usando o modo imperativo. Além disso, a gente também percebeu a falta do sujeito. O modo imperativo, ele engole o sujeito, ele não precisa ter um sujeito. Então vai ser sempre verbo e às vezes verbo e objeto, mas o verbo ele vai estar lá sempre em evidência, porque ele é quem vai te dar a ação, é ele quem vai direcionar o teu conteúdo, tá bom, gente? Então é isso, modo imperativo em base é isso, tá bom? Em fundamento é isso. Vamos continuar então, olha só, que a gente tem mais coisa para falar, olha só. Por vezes, quando é necessário que seja enfatizada alguma coisa, então olha só, se for necessário dar ênfase. Professor, o que é dar ênfase em alguma coisa? Gente, quando você está precisando reforçar aquilo de alguma forma. Aí, se você está enfatizando, você está dando ênfase, você está colocando mais força, você está colocando mais, você está reforçando aquela mensagem, que é para a pessoa realmente fazer aquilo, para a pessoa realmente perceber aquilo que você está falando. É essa a função da ênfase, principalmente como recurso, viu, gente? Recurso, por exemplo, em textos. Você usa da ênfase para reforçar aquela mensagem. Para aquela mensagem estar preparada para que o leitor a veja, para que o leitor a observe. É essa a proposta, é essa a ideia quando a gente utiliza o reforço, a ênfase. E em inglês, professor, como é que a gente faz para enfatizar alguma coisa? Para enfatizar alguma coisa, gente, em inglês você usa o auxiliar. Que auxiliar é esse, gente? É o auxiliar do presente, é o nosso do. Então você faz assim, ó, logo no começo da frase, antes do verbo, você já bota esse do. E aí você enfatiza, você diz o que é que realmente é. Tá bom? Faça isso, faça mesmo. Olha aí nossos exemplos, ó. Primeiro exemplo a gente diz assim, ó. Do put all the toys in the box. Provavelmente quem disse isso foi uma mãe. E a mãe já deve estar um pouco chateada, né? Então ela está enfatizando. Coloque todos os brinquedos na caixa. Professor, parou tudo então. Aqui, nessa minha frase, vamos analisar tudo. Eu tenho ó, o verbo put, que é o verbo colocar. Eu tenho todos os brinquedos, que é o meu objeto, todos os brinquedos. Então, coloca alguma coisa. E eu tenho na caixa minha preposiçãozinha de lugar, que está dando aí, olha só, o meu segundo objeto. Coloca alguma coisa em algum lugar. Coloca os brinquedos na caixa. Beleza. Professor, esse do, cadê ele mesmo? Ele foi traduzido onde? Ele não aparece aqui, ó. Ele não aparece. Pois é, gente. A função dele é que ele é um do em... Opa! Ele é um do enfático. Beleza, gente? Ele é um do enfático. Por isso que a gente usa ele. É só mesmo para dar mais ênfase, para dar mais substância, para reforçar aquilo que está sendo dito. Do go now. Olha aí o próximo exemplo. Vá agora. Não é para você enrolar mais, não. Vá agora. Do go. Vá. Do listen to me. Escute, me ouça. Agora. É uma pessoa que está dando uma ordem, mas é algo brabo, é algo forte. Do listen to me. E a última, do run fast. Corra bem rápido, vai. Então, gente, quando você estiver usando o modo imperativo em que há uma ênfase, é interessante que você coloque esse do. Professor, e na hora de traduzir, eu traduzo como? Não traduza esse do, deixa ele aí de lado. A função dele é somente
marcar a ênfase. É somente dizer que a sua frase está havendo um reforço daquela informação. Aquela informação ela é informação muito importante. Então, esteja afiado, esteja preparado para ouvi-la. No primeiro exemplo, podemos entender, olha só, que o filho está birrando, né, gente? Está birrando. Não colocou os brinquedos de volta na caixinha. Não guardou os brinquedos depois de brincar. Então a mãe, olha só, vai um pouco mais enfática. Ou o pai vai um pouco mais forte com a criança, um pouco mais duro. Coloque os brinquedos na caixa. Tem que guardar, tem que colocar os brinquedos na caixa. Então aí é um do enfático. Beleza, gente? E aí também, olha só, se for para ser mais educado, é interessante que você use esse please. A gente falou mais cedo, né? Ou no início ou no final da sua frase. Lembre de colocar o please. O please é o por favor. Então, esse por favor vai te dar essa sensação de educação, sabe, gente? De linguagem mais formal, vai te trazer uma ideia de polidez na fala. Ou seja, vai ser algo mais educado. A ideia é essa, mostrar um pouco mais de educação. Essas palavrinhas não são palavras de educação? O por favor, o obrigado, o desculpe e tudo mais? Pois é. Veja só então os exemplos. O primeiro deles é please, come with me. O segundo, call the doctor, please. Professor, percebi aí nos dois que em um deles o please veio no início, por favor veio no início. E o segundo deles, o please veio no final. Mas sempre que isso acontece, o please ele é separado por vírgula. Olha que legal. Olha que legal. O please ele é sempre separado por vírgula, tá bom, gente? Não coloque please junto de frase. Não adianta, tá errado. Gramaticalmente falando, a gramática padrão da língua inglesa sempre vai fazer essa separação, tá bom, gente? Sempre vai separar, não adianta. Separe, não deixe esse please junto da sua frase. Professor, eu vou separar ele usando o quê? Usando vírgula. É que eu digo vírgula em inglês, você diz coma com dois M's, tá, gente? Vírgula, você diz coma. É o que a gente chama de vírgula, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui. É a nossa vírgula, ok? Vírgula em inglês, coma. Então ligue para o médico, por favor. Call the doctor, please. Please, don't scream, por favor, não grite. Olha aí o negativo, vou já mostrar para vocês como é que a gente faz. Imperativo negativo. Wait for me, espere por mim. Wait for me, please. Olha o please aí de novo, ó. Let's watch this movie, please. Ah, vamos assistir esse filme. Lembrando que esse let's marca sempre um convite. Não esqueça, marca sempre um convite. Let's watch this movie, please. Vamos assistir esse filme, por favor. Então aí nós temos expressão de modo imperativo, trabalhando de uma maneira mais polida, de uma maneira mais educada. Beleza, gente? E, professor, quando eu vou fazer negativa, quando eu disser que não, né, para fazer alguma coisa, como é que faz? Fácil demais, olha só. Na formação do imperativo negativo, observe só, você vai colocar sempre o auxiliar do, mais o not, e isso vai estar sempre na forma contraída. Então, você já começa com a sua frase assim, ó, don't. Professor, então, o imperativo negativo é... O imperativo negativo é... Imperativo negativo é don't, mais o seu verbo. Mais o seu verbo. E mais o complemento que tiver, né, gente? O complemento que tiver. Se tiver complemento, você coloca juntinho aí. Se não tiver complemento, ótimo. Só vai o don't e o verbo. Isso é a formação do imperativo negativo. Beleza, gente? Imperativo negativo. É assim que a gente forma o imperativo negativo. Show de bola?
Ah, professor, dá exemplo aí pra gente então agora. Perceba. Exemplos. Don't eat this cake. Não coma esse bolo. É uma ordem para você não comer, é uma proibição. Você não pode fazer isso, não coma. Sei lá, talvez o bolo esteja quente, por exemplo, a pessoa vai se queimar, vai passar mal depois, não sei. Don't eat this cake. Você não pode, não coma. Olha outro exemplo. Don't forget to close the window. Não esqueça de fechar a janela. Vai chover, não esqueça de fechar a janela. É importante. No caso aí, gente, você pode perceber até como um lembrete, né? A pessoa lembrar aí, não esqueça de fechar a janela. Don't forget to close the window. Não esqueça. Imperativo na forma negativa. Imperativo negativo. Don't run here. Don't run. Do not run. Não corra. Que parece coisa de criança, né? A garota estão correndo. Não pode. Aqui você pode se machucar. Aqui você pode machucar alguém. Don't run here. Não corra aqui. Não é uma boa ideia correr nesse espaço. Ok, gente? Então tem aí, ó. Don't run here. Não corra aqui. E aí o último exemplo, don't put your hand here. Não coloque a sua mão. Put, aí é o verbo colocar, não coloque a mão. Não pegue, não coloque a mão aí, sei lá, deve estar quente ou não sei. Não pegue, não coloque a sua mão aí. Don't put your hand here, ok? Esse então é o nosso modo imperativo negativo. Lembrando, não precisa de sujeito, vai então don't, verbo e complemento se tiver. Se não tiver, ótimo, tá resolvido. Ok? Então nós temos aí o nosso imperativo na forma negativa. Show de bola? Beleza. Vamos praticar então, galerinha. Vamos praticar então. Olha só. Tenho aí esse nosso texto número 1, nosso primeiro texto. Professor, esse primeiro texto, eu consigo perceber alguns personagens. Eu consigo perceber, olha só, o Calvin. Eu consigo perceber o Calvin. E eu também reconheço o Harold, olha só. O Harold. Lembrando, olha só, que o Haroldo, o Harold, é o amigo imaginário do Calvin, tá bom, gente? Ele é o amiguinho imaginário do Calvin, ele não existe na vida real. Então aí é só na cabecinha do Calvin, já que ele é uma criança, tá bom? Ele tá só imaginando aí que ele tem esse amigo, é um amigo imaginário. Galerinha, eu vou dar 2 minutos para vocês lerem esse texto, de formas que vocês devem ler o texto observando as partes dele, seus componentes, parte verbal e parte não verbal, parte imagética, visual e também a parte verbal. Por gentileza, observe quais partes dentro do texto você observa os verbos no modo imperativo. Tenho certeza que isso vai ajudar você, tá bom? Então, 2 minutos para vocês fazerem a leitura na tela. Boa leitura, gente!
E aí, galera, como é que foi a leitura de vocês? Foi uma leitura fácil? Foi uma leitura difícil? Mais ou menos. Vocês perceberam? Os verbos no modo imperativo é importante, galera, perceber o que é que esse modo imperativo está implicando em cada um dos quadrinhos. Tem mais de um verbo no imperativo? Por que é que está sendo usado o imperativo? Qual a situação que está acontecendo aí? Observe que há uma interação, há uma conversa entre o Calvin e o amigo imaginário dele, que é o Harold. Mas, primeiro, no segundo e no terceiro quadrinhos, só quem fala é o Calvin. Então você consegue perceber, olha só, que ele está meio que dominando a conversa. E aí depois, no quarto quadrinho, quem já vai falando um pouquinho aí é o Harold. Mas ele está dominando aí a história. E ele está com o equipamento na mão, você consegue perceber? Ele está com esse equipamento, ninguém sabe bem o que é, né? Mas você percebendo na primeira imagem, você percebe que ele tem um pão de forma e esse objeto. No segundo quadrinho, ele está colocando o pão. Ah, professor, então é uma torradeira. Já que no terceiro quadrinho, olha só, a torradeira pula. Não é um pulinho qualquer, não, viu? É um pulaço, viu? Ela pula e você percebe que ela está mais escura. Então, olha só que interessante. É uma torradeira e eles estão aí animados, olha só, no terceiro quadrinho. Perceba no terceiro quadrinho eles lá de boca aberta, olha só. Uau! Como assim? Eles não conheciam, né, gente? Uma torradeira. Vamos ver então o que, é que eles estão dizendo aí no nosso texto. Vamos dar uma olhadinha, ó. Analisada a parte visual, vamos ver o que, é que tem de verbal. Olha só. Começa, gente, com uma pergunta, ó. Começa com uma pergunta. A pergunta diz assim, ó. Wanna see something weird? Cuidado aí já com esse wanna, logo de cara, gente. Esse wanna, não vacile. Esse wanna diz o seguinte: want to, galera, wanna é a redução de want to. Então ele já começa bem informal, tá, gente? Bem informal. Quer ver uma coisa estranha? Parece papo de criança mesmo, né? Quer ver uma coisa estranha? Quer ver uma coisa esquisita? Aí ele vai e usa o verbo watch. Watch. Professor, veio só o verbo, ó. Veio só o verbo. Então é sinal de que esse verbo está no modo imperativo. Veja só. Gente, o verbo watch é mais para assistir, mas aí não é uma coisa que vai ser assistida, né? É mais para um observa. Presta atenção, fica de olho. E aí o que é que ele diz? Olha só. Com esse observe. Presta atenção, fica de olho. You put bread, você coloca o pão. In this slot. Slot, gente, é o espaço. É uma posição, um lugar. Você coloca aqui, ó, o pão nesse lugar. And push down the lever. Push down. Professor, cadê o verbo daqui? Cadê o verbo? Não tem. Sujeito. Não tem sujeito. Perdão. Não tem sujeito. É só o verbo. Inclusive, é um verbo frasal. Olha ele aí, ó. Verbo frasal. Push down. Você empurra para baixo. O que, gente? A alavanca, a lever. Empurra para baixo essa alavanca. E olha só o que acontece. Então, gente, quando ele diz, usa esse verbo frasal, push down, esse verbo frasal, ele também está no imperativo. Ele está dizendo aí, gente, o que ele deve fazer. Está dando as instruções, ó, você deve fazer isso, presta atenção. Faça aqui, observe, dá uma olhadinha no que é que você tem que fazer. E aí, olha só o terceiro quadrinho. Then, esse then marca aí que é importante. Depois, em seguida, in a few minutes, em alguns minutos, depois de alguns minutos, vírgula. Tudo isso aqui, gente, ó, depois de alguns minutos, tudo isso aqui é o que a gente chama de time expression, tá bom? É uma expressão de tempo, é uma time expression. Expressão temporal. Depois de algum tempo, toast pop-up. Olha aí quem é que aparece. Torradas. Torradas pulam. Pop-up. Pop, gente, é aquela ideia tipo de pipoca, de pular, sabe? De saltar. Então, olha aí o que, é que eles estão. Do que eles estão admirados. Pipoca voa. Olha só, a pipoca tá voando aqui, ó. Alguns minutos depois, você colocou nessa máquina estranha. Nessa torradeira, que ele não tá muito bem entendendo o que é, e aí olha só no terceiro quadrinho, eles estão lá, ó, surpresaços, que é isso, meu Deus,
E aí tem até o sonzinho aqui, a onomatopeiazinha, ó. Din! A onomatopeia da torrada voando, da torrada subindo. E aí no último quadrinho, olha a cara do Harold. O Harold tá assim com a carinha de quem... Meu Deus, o que é isso? Que coisa estranha, não sei muito bem o que é não. Ele tá com essa carinha aí, né? Não tô entendendo muito bem o que é isso. E aí ele diz logo disso, ó. Uau! Gente, esse W-O-W. W-O-W. É o som... É a onomatopeia, que em inglês, em português, a gente usa o uau, tá bom? Por isso você coloca assim, ó, uau. É uma expressãozinha, uma interjeição de surpresa, galera, de espanto. Uau. E aí ele pergunta, where does go the bread? Onde é que vai o pão? Where does the bread go? Cadê o pão? Você colocou aqui no segundo quadrinho nesse espaço e agora saiu, foi torrada. Uau! Que diferente. Olha só a cabecinha deles, né, gente? É claro, né, gente, que o pão é que faz a torrada. A torrada é feita de pão, mas aí na cabecinha deles tá meio estranha essa história, né? E aí ele vai e diz, beats me. Isn't that weird? Olha só, beats me. Gente, essa ideia do beat é interessante. A ideia do beat é a ideia de bater, mas não é de bater somente de dar murros ou dar chutes, não. Essa ideia do beat também serve para a ideia de não consigo entender direito. Ou ainda, esse beat também serve para fazer com que falar para alguém ir embora. Tipo, não quero mais você. Aquela expressão que a gente usa às vezes como um e fora. Às vezes as pessoas utilizam essa expressão aí, ó. Beats me. Então a gente usa o beat. Beat fulano. É fora alguém ou fora alguma coisa. E aqui no caso, gente, não é nem a ideia do fora. A ideia aqui do beats me é a ideia do não consigo entender. Me bateu a minha expectativa. Não sei responder, não consigo. Não entendi, então não tenho como opinar, não tenho muito o que fazer ou falar aqui não. Então tá aí o que ele diz, ó. Beats me. Isn't that weird? E faz a pergunta, ó. Isso não é estranho? E ele faz aí, ó, uma pergunta negativa. Gente, quando é que a gente faz pergunta negativa? Na maioria das vezes é quando é uma pergunta retórica. A pessoa não está pedindo por uma resposta, não. A pessoa só está dizendo assim, uau, estou aqui, ó, sem saber bem o que dizer ou o que falar. Não sei o que fazer. Eu estou encabulado. É isso que o Calvin tem a dizer. Beats me, não consigo, não sei. Isn't that weird? Não é estranho? Isn't that weird? Então tá aí feita, então, nossa leitura, nossa análise completa aí dessa tirinha do Calvin com o Harold, coitadinhos aí não entendendo o funcionamento aí da torradeira, como é que bota pão e sai torrada, que negócio esquisito. E vamos então de questão. Questão número 1. Explique qual é a comicidade desse texto. Gente, texto no formato de cartoon, texto em história, em quadrinho, a gente tem compromisso com a comicidade, com o humor, tá bom? E é claro, pede também que seja identificada, olha só, identificado o gênero textual. Qual é o gênero do discurso? Pessoal, a letra A diz que é cômico esse texto porque os personagens não entendem o funcionamento da torradeira. E isso é uma história em quadrinhos. A letra B diz que a personagem Harold é apenas um amigo imaginário. Apenas um ser imaginário. E isso é uma receita. A letra C diz que os comandos que são dados não são obedecidos. Por isso é que o texto é engraçado. E então esse texto é um manual de instruções. E a letra D diz que o Calvin fica chateado por não compreender para onde é que vão os pães. Então esse texto é um conto de fadas. Gente, para vocês responderem essa questão, vocês têm 1 minuto, tá bom, gente? É só observar qual é a função comunicativa do texto e qual é o gênero do discurso. 1 minutinho é suficiente. Coloca aí no chat para eu ver a sua resposta, tá bom? 1 minuto
na tela. E aí, galera, o que vocês marcaram nessa questão? Tô esperando a resposta de vocês. Coloca aí no chat, galerinha. Por que que esse texto é cômico? Qual é o gênero do discurso que você pode enquadrar, classificar esse texto? Olha só que a letra A já diz que os personagens não entenderam o funcionamento da torradeira. Isso é verdade, gente. É por isso que o texto é cômico. Letra A tá tudo bem aqui na primeira parte, hein? E diz que o texto é uma história em quadrinhos. E, professor, é mesmo, é uma história em quadrinhos. Então, parece que a letra A já nos é a resposta. Vamos ver as outras? A letra B diz que o personagem Harold, ele é somente um ser imaginário. Gente, isso é verdade. Mas é por isso que a história é engraçada, é? É isso que dá a história comicidade? Não, não é isso. A história não é cômica por conta disso. E esse texto é uma receita? Não, minha gente, esse texto aqui não é uma receita, não. Pelo amor de Deus. Não marque dizendo que esse texto é uma receita, porque não é. Se for uma receita, o que foi feito aí no final? Qual foi o alimento que foi feito? Qual foi a comida que foi... Não, não é receita, não. Não marque a letra B, pelo amor de Deus. Letra C diz que os comandos que foram dados não foram obedecidos. Gente, a gente viu que existiram comandos. Existiram verbos no imperativo. Mas esses comandos não foram obedecidos. Como é que é isso? Não, gente, foram sim. Ele foi falando e foi fazendo. Ó, coloca o pão, puxa a alavanca para baixo e por aí vai. Foram obedecidos sim. E é um manual de instruções? Não, gente. Não é isso não. Manual de instruções é quando você tem orientações, instruções para fazer alguma coisa. Um manual, por exemplo, para montar um ar-condicionado, ou para montar uma cadeira que você compra, ela vem desmontada, para montar um guarda-roupa. É para isso que servem os manuais, para ajudar você, para orientar você a realizar alguma tarefa, para montar alguma coisa, para desmontar alguma coisa, para fazer algum jogo. É para isso que servem os manuais, tá bom? E a letra D de dado fala que o Calvin fica chateado porque ele não compreende para onde vão os pães. Gente, ele não fica chateado, não. Não é essa a ideia. Lá no texto, inclusive, olha só, ele usa a expressão beats me. Volta lá, ó. Volta lá, ó. Ele usou a expressão beats me. Essa expressão aqui, ó, ele está intrigado. Ele não sabe. Ele está intrigado, ele não sabe, ele não entendeu. Mas, meu Deus, que coisa interessante. Ele ficou com aquilo na cabeça dele. Não sei para onde é que foi. Isso me pega, eu não entendo. Isn't that weird? Não é estranho? Então, gente, dá pra perceber que ele não ficou chateado, não. Ele foi com a pulga atrás da orelha. Ele foi intrigado com essa situação. E aí, é um conto de fadas. Pior, né, minha gente? Não é um conto de fadas, não. Pelo amor de Deus. Não é um conto de fadas. Não é nada de Cinderela, nem de Pequena Sereia, nem de Três Porquinhos. Nada a ver com isso. Resposta, então, da questão de número 1 é a letra A. As personagens não entenderam aí, olha só, o funcionamento desse equipamento, desse eletrônico, que é esse eletrodoméstico, que é a torradeira. E é um exemplo de história em quadrinhos. Resposta da questão número 1, letra A. Show de bola! Vamos para mais uma questão, gente? Agora, mais uma questão sobre o texto. Vamos lá, então? Olha só. Questão agora é a questão número 2. No segundo quadrinho,
a predominância do modo imperativo. Verdade, a gente viu. A maioria dos verbos, na verdade, é uma predominância, não são todos, mas a maioria está no modo imperativo. Isso foi feito para quê, gente? Qual é o motivo que tem nesse texto? Qual é a razão desse texto para que os verbos estejam no modo imperativo? Letra A diz que é para dar sequência aos acontecimentos. A letra B diz que é para demonstrar as ações que são tomadas. E a letra C diz que é para dar ordens. Já a letra D fala que é para fazer um convite. Galera, o que vocês marcariam na questão de número 2? Pessoal, questão de número 2 é muito fácil. Dá uma olhadinha lá, volta no texto, se dá uma olhadinha com mais calma. Ó, vou voltar aqui, dá uma olhada. No segundo quadrinho, então só vou analisar o segundo quadrinho, que é o primeiro, não vou analisar. Que é o segundo, é ele que eu vou analisar. Terceiro, não. Quarto quadrinho, também não. Beleza. No segundo quadrinho, já começou com o verbo do imperativo. Watch. Veja isso. Primeiro verbo no imperativo. You put bread in this slot. Professor, aqui esse put bread veio com o you, mas aqui eu percebo também que é uma ordem. Eu percebo que também ele está fazendo, olha só, você faz isso. Você coloca o pão aqui dentro desse espaço. Então, ele também está usando o imperativo, apesar de ter o you, ó. Mas ele está falando o que fazer. Em seguida, and, push down. Olha aí de novo, ó. Push down. Mais um verbo no imperativo. Gente, observe que ao mesmo tempo em que ele está falando as ações que devem ser tomadas, ele está fazendo. Você consegue perceber isso? Então, olha só. Letra A diz que é para dar sequência aos acontecimentos. Gente, para dar sequência, a gente não usa modo imperativo, não. Para dar sequência, a gente usa advérbio de sequência. A gente estava falando mais cedo da receita. A receita costuma estar recheada de advérbio de sequência. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, em seguida você faz outra coisa. Por fim, tudo isso, gente, é advérbio de sequência. Modo imperativo não dá sequência, gente. Não dá sequência. Letra B é para demonstrar as ações. Acho que essa é a nossa resposta correta, né, gente? Ele fala e faz. Então, ao mesmo tempo que ele está falando o que deve ser feito, ele está realizando a ação, ele está fazendo também, ele está colocando em prática aquilo que ele falou. Então, olha só, a letra B. O modo imperativo está sendo usado para demonstrar as ações. A letra B é a nossa resposta correta. E a letra C, gente, para dar ordens. Ele está dando ordens para o Harold. Se ele estivesse dando ordens, gente, o Harold que estaria fazendo. Não é o Harold que está fazendo, é ele mesmo. Ele está dando ordens para si mesmo? Não, não é esse o caso. Então, já que ele não está dando ordens, a letra C não vai ser a nossa resposta. Então, a letra D, gente, também não vai ser a resposta, já que nós marcamos a letra B de bola. Vamos eliminar a letra D? Por que que a letra D não é a nossa resposta? Por que que o modo imperativo não está sendo usado nesse texto para fazer um convite? Porque para fazer convite, usando o modo imperativo, você usa a expressão let's. E a gente não viu isso. Não encontramos isso. Se não tiver a expressão let's, eu não vou estar fazendo um convite. Se eu não tenho let's, não é um convite. Então, minha resposta realmente é a letra B de Brasil. Show de bola, questão número 2, respondida com sucesso. Vamos para a questão 3, olha só, hein? Vamos mais uma. Ah, pessoal, agora aqui eu tenho um texto bacana, hein? Esse aqui é um texto legal. Vocês têm, olha só, 2 minutinhos para ler esse texto, hein? 2 minutos, porque esse texto é bem bacana. Observe a conjunção de números, a união entre números e coisas. Está sendo feita aí uma lista. Dá uma olhadinha, porque eu quero 2 minutos para vocês lerem esse texto. Com muita atenção, viu, galera? 2 minutos na tela.
E, gente, como é que foi a leitura de vocês? Foi tranquila? Foi difícil? Mais ou menos? Pessoal, perceba duas coisas iniciais. A primeira delas é a imagem, olha aí, ó. Ah, professor, verdade, vi aqui a imagem. Tem aí, gente, uma salada de frutas. Olha só, é uma fruit salad. Olha só. É uma salada de frutas. Perceba que eu tenho, então, duas partes do nosso texto. Eu tenho os ingredientes, e eu tenho as directions, as direções que devem ser tomadas. Ah, professor, então aqui eu já matei, aqui tem nem pra onde ser outra coisa, não. Aqui é uma receita, tá aqui, ó, é uma recipe, olha só. Iniciamos na recipe com os ingredientes for the dressing. Dress é vestido, mas no caso aqui, o dressing é aquele que você coloca por cima, a cobertura. Você vai usar honey, você vai usar, olha só, suco de laranja, você vai usar também raspinha de limão. E para a salada em si, quais são os ingredientes da salada? Você vai usar, olha só, strawberries, morangos, você vai utilizar os blueberries, tá aqui, ó, os blueberriezinhos, ó. Você vai usar os raspberries, tá aqui também o vermelhinho. Você vai usar os kiwis, tá aqui o kiwi. Orange, você vai usar laranja. Apples, maçã. Mango, vai usar mangas. E também vai utilizar grapes, vai utilizar uvas. Esses são os ingredientes da salada. Depois, gente, que a gente tem as direções. Quais são os direcionamentos que você vai tomar? Olha só, você vai utilizar o mel. Depois você vai utilizar o suco de laranja ou a raspa de limão. Adicione, olha aí, ó, adicione as frutas em uma bacia bem grande. Olha aí, ó, jogue por cima, derrame por cima a sua cobertura, seu dressing. Tossing gently to combine. E você vai mexendo devagarinho, gentilmente, para combinar todos os elementos. Chill, olha aí o chill. Chill é esfriar, resfrie até que esteja pronto para servir. Então aqui, gente, dá para perceber que nós temos os ingredientes e nós temos os direcionamentos, o que deve ser feito, modo de preparo. Show de bola, dá pra gente responder então a questão, né, galera? Questão 3. Qual o gênero textual pode ser classificado esse texto aqui? É mole demais, né, gente? Fábula, tem animal falante? Não. Letra A não é a resposta. Letra B é um debate? Tem duas pessoas debatendo, falando sobre um tema? Não. Letra C é uma propaganda? Tá fazendo aí, olha só, a promoção de algum produto? Também não. Letra D, então, é a nossa resposta. É uma receita. No caso, é a receita de uma salada de frutas. Dá tempo de ver mais uma questão? Dá tempo, sim. Vamos lá, questão 4. O modo imperativo, ele é totalmente vinculado a seu contexto comunicacional. Perceba, contexto de comunicação. Dessa forma, os verbos whisk, add, pour e chill servem para várias coisas, exceto... Então, gente, para que não servem esses verbos? Letra A. Esses verbos não servem para dar sequência das ações. Letra B, para dar as instruções. Letra C, para fazer um convite. Ou letra D, para orientar o leitor. Galera, aqui é bom demais. Uma questão dessa na prova de vocês, eu tenho certeza que vocês têm como acertar. Tem para onde não, gente. Aqui é muito tranquilo. Professor, no modo de preparo dos ingredientes para fazer a receita, é ou não é uma sequência? Gente, você não pode. Vai fazer um frango... Primeiro você coloca ele no fogo e depois você corta. Não é essa a sequência. Primeiro você corta, tempera, depois é que você coloca no fogo. Então a sequência, ela precisa ser obedecida. Aqui, gente, a sequência das ações é verdadeiro. Eu vou marcar o exceto, não marco a letra A. Letra B de bola fala em dar instruções. Gente, é claro que são dadas instruções. Olha aí, ó. Corte, adicione, coloque, esfrie. São instruções. Letra C, tá fazendo um convite. Tá fazendo um convite, gente. Convite a quê? É uma festa que vai... Não tem nada a ver, gente. O convite precisaria da expressãozinha let's. Não aparece isso. É o exceto, é o que não é. Resposta, letra C, de canal educação. E a letra D de dado fala em orientar o leitor. Claro que ela tá te dando orientações, ela tá te dizendo o que fazer. Está te dando as instruções, está te ensinando como fazer a sua receita. Resposta correta, letra C,
de Canal Educação. Esses verbos que estão destacados no modo imperativo, eles não têm como função, eles não estão servindo nesse contexto para fazer um convite. Ok, galerinha? Então é isso, olha só, deixamos então para a próxima aula as questões 5 e 6, tá bom? Próxima aula a gente vai tratar delas e também vai fazer, olha só, na próxima aula, a continuação um pouquinho desse conteúdo, tá? Pra gente revisar um pouquinho esse para casa, tá bom, gente? Então a gente começa na aula que vem, já trazendo, olha só, questões 5 e 6, tá bom? E aí a gente revisa um pouco do modo imperativo e dá andamento ao nosso conteúdo normal, ok? Pessoal, está chegando ao fim o nosso encontro. Foi uma honra estar aqui com vocês nessa noite de segunda-feira. Vejo vocês próxima semana, hein? Bye, bye. See you.